Tem as dificuldades de convívio, Normal. mas é de personalidade. e a gente no namoro aprendeu a dialogar e não ir para a cama para perdoar, não ir para a cama para resolver. Então a gente resolve aqui, Sim. no tete-a-tete. Como adulto. Ela é advogada, tem uns argumentos fortes. É difícil ganhar. Bom. Olá, gente, a paz de Jesus. Hoje eu tô aqui com um cara de 43 anos, que é músico, casado, pai de 2 meninos, tem uma trajetória assim incrível. Hoje nós vamos estar falando sobre traição, sobre castidade, sobre biracá, sobre renovação carismática católica. E é um prazer, uma alegria te receber aqui, Fá. Amém. Paz de Jesus. Meu irmão. Alegria. Companheiro de viagem. E assim, Fá, como que eu aprendo contigo, irmão? Sejam bem-vindos ao Talks. Viu? É um prazer imenso estar aqui, não só com você, mas com todos que vão assistir, compartilhar. É uma graça poder falar de Deus na minha vida. Perfeito. Fabrício, nasceu em José Bonifácio, hoje tem 43 anos. Eu quero saber um pouquinho da tua trajetória. Ficou em Bonifácio há quanto tempo? Para quem não conhece, gente, Bonifácio, uma cidade pequenininha, da região aqui de São José do Rio Preto, pequena, literalmente, pequenininha, né? Quanto tempo você ficou lá? Eu morei em Bonifácio 2 vezes. Meu pai é gerente de banco aposentado, então nasci lá, mas questão de 1 ano, 2 anos, fomos para Nova Aliança. Que é menor ainda. Menor ainda. Aí fiquei uns 8 anos em Nova Aliança, aí voltamos para Bonifácio, fiquei mais 1 ano. Aí fomos para Olímpia, Colina, Barretos e Rio Preto. Nossa. Então meu pai era transferido, a gente ia junto e cada cidade tem uma história, cada cidade ficaram amigos, temos amigos. Aliás, recentemente, questão de 48 horas, um amigo de Olímpia, o filho dele com 16 anos tem que extrair um dente, ele está incluso, ligou para mim e estamos negociando para ele vir. Então é um prazer imenso olhar para trás e falar, nossa, quantos amigos. Lógico que em alguns lugares deixei umas marcas ruins, não muito agradáveis. Mas o ano passado, eu até dando uma palestra em Olímpia, eu dizia que todas as cidades onde eu passei e às vezes não dei bom testemunho, eu pude voltar para falar de Deus. Entendi. Eu entendo bem essa realidade, porque meu pai também é bancário, né? Foi bancário. Então, de Catanduva, Jabuticabal, Piracicaba, Santos, depois São José do Rio Preto. É bem essa realidade. Então, Fabrício sai cedo de Bonifácio, faz essa peregrinação, né? Eu estava lendo, Fá, sobre um pouco, né? O pouco ou muito que eu sei da tua vida, um pouco daquilo que você me mandou. Metade você já sabe. Metade eu já sei, né? O que eu quero partilhar contigo, tá? Nós vamos voltar um pouquinho no passado. Fabrício hoje é professor também, tá? Porque o Fabrício é dentista, né? Desde 98. Formado, tem seu consultório, nós vamos falar sobre isso. O Fabrício é professor e eu vi que na tua resposta você coloca esse termo, professor de valores e culturas. Culturas e valores. Culturas e valores, beleza. Não se pode falar que é professor de religião nem de filosofia, como é? De religião não, é uma escola particular, esse colégio Policari, mas a gente semeia valores, o perdão, o amor, o respeito, a fraternidade, o convívio familiar, o trabalho com a emoção deles. Nada doutrinal. Nada doutrinal, mas muito espiritual. Toda aula eu canto com eles, eles fecham os olhos, a gente reza, temos ali 5 a 8 minutos de oração, de espiritualidade, de meditação. Então eu sou chamado de professor de Deus. Entendi. Eu já dei aula para os meus filhos. O primeiro, ele até ficou esse apelido, né? Professor Fabrício, professor de Deus. É o filho do professor. Exatamente. Então é uma realidade espiritual, mas não religiosa. Você tem dificuldade? Nenhuma dificuldade. Eu falo pelo fato da doutrina. Não. Teve que se adaptar a alguma coisa assim ou não? Não. Com muita facilidade a gente... Paulo fazia isso. A gregos eu sou grego, judeu eu sou judeu, para o pagão eu me adapto.
Então a gente vai construindo, lógico, no primeiro semestre, já faz 11 anos que eu dou aula lá, eu tive que ver a linguagem, que toda hora era Nossa Senhora, Espírito Santo, então ele é Deus, o amor, é Jesus. Então a gente caracteriza uma vida espiritual fundamental no ser humano. Nós não somos só corpo, matéria, somos também espírito. E de lá para cá, as coisas foram se abrindo, as portas foram se abrindo, as famílias foram entendendo, e hoje os alunos esperam o momento, né? E ver de repente a atuação do professor de Deus e vai falar onde ele prega, onde ele canta. Sim. E acaba indo para o grupo de oração, acaba indo para outros lugares, tá? Fala, então beleza, me fala uma coisa. Maravilhoso. Me fala do período, então, meu irmão, da conversão. Na verdade, a minha experiência pessoal com Deus foi em Barretos, né? Aqui em Rio Preto, em 99, eu mudei em janeiro. Em fevereiro comecei a frequentar Barretos, você fazia faculdade. Isso. Não morava em Barretos. Não Os morava. pais. Meus pais moravam em Colina. Que é pertinho. É 7 minutos. Sim. E eu estudava em Barretos. Eu fiz o colegial em Barretos. E no meu último ano de colegial, minha mãe conversou com o dono do Objetivo lá, o seu Domingos, e eu comecei a morar na casa dos professores. Eu era único nos meus 14 anos. E ali não foi legal. Imagino. Porque eu sou professor também, como o Rodrigo acabou de dizer, e professores viviam uma vida meio desregrada, alguns deles, porque eles passavam ali para dormir também. Então ali eu comecei de uma vida mais intensa, de maneira específica, na prostituição. Ainda bem que ninguém sabe os nomes, né? mas foi um período difícil. Sem citar nomes. Mas foi um período mais complicado, porque ali, menor de idade, eu convivia com eles. A gente que tinha uma outra mentalidade. A vida deles não era ordenada, nada espiritual. E a gente frequentava prostíbulos, levava prostituta para a casa dos professores. Então foi um tempo difícil. Mas a carne aproveitou, né? Sim. A carne aproveitou. Sim. E somente no meu segundo ano de faculdade, já em Barretos, fazendo odontologia, eu tive uma experiência com Deus num pós-encontro de jovens, onde tinham os irmãos da RCC infiltrados lá, e aqui mando um abraço para o Vladinei e para o Ricardo, ambos de Barretos. Ricardo virou dentista depois também. E após esse pós-encontro eles falaram, você não quer receber uma oração? Eles viram em mim Você não tinha nada a perder, falei, tô dentro. Tá, mas peraí, antes disso, você cita o álcool. É mais a prostituição. O álcool foi por tabela, o alcoolismo. A cerveja vinha, a minha luta constante é na fornicação, é manter a castidade até hoje. Eu luto contra a carne para que o espírito vivifique e eu possa testemunhar. O álcool foi uma tabela, foi para poder ter coragem. Entendi. Para poder o álcool foi um acréscimo. Mas chegava a descaracterizar? Sim. Ficar bêbado, vomitar, Sim. Não voltar para casa, aquelas coisas todas. Chegava, eu me lembro um dia que eu cheguei na casa da minha avó em Bonifácio, os meninos me deixaram na sarjeta e eu entrei, troquei o banheiro do quarto da minha avó e ali eu urinei em cima dela. Que situação. Nunca mais esqueço disso. E minha avó todo dia rezava um terço ali. Foi algo marcante, chocante para mim. Já aconteceu do meu pai me buscar nos carros, eu estava dentro do carro dele, na rua, me prostituindo e meu pai batia no filho, volta. Então foram momentos de muita vergonha, momentos de muita humilhação, mas eu não tinha força para sair. Tem quantos irmãos? Eu tenho mais duas irmãs, eu sou de 77, a minha outra irmã 78 e minha outra irmã Fernanda 82. Você é o mais velho e o pior dos exemplos. Ainda bem que não veio outro homem. Então, as meninas tiveram a graça, a providência, elas foram embora muito cedo. Então, elas fizeram faculdades fora. Uma fez. Então, elas não viram isso? Não viram. Ficava sabendo, lógico, porque o pai e a mãe contam, enfim. Mas ficavam sabendo, até pelos amigos. A mais velha, a Sabrina, tinha quase o mesmo convívio, um certo tempo. Ficava sabendo, mas não convivia, não saía comigo para os lugares,
Até quando eu tinha carro, eu com 15 anos eu tinha um carro, né? Naquela época, a nossa idade, não tinha essa preocupação de carga, de habilitação. Eu com 15 anos já tinha batido algumas vezes o Fusca do meu pai. Eu dirigia, muitas vezes escondido. Meus pais não liberavam o carro. Mas eu esperava eles viajarem para poder, né? Eu cheguei aí no motel de mobilete. Porque era legal o mobilete. Cara, começava a chover em Mirassol, o mobilete parava, né? Mas quantas vezes, cara, de verdade, para poder alimentar, saciar a carne, ia com força. Não tinha Uber, não tinha... Eu tinha muita facilidade, como eu toco violão, depois você talvez vai falar sobre isso, então eu tocava na missa já desde cedo, porque eu tenho um tio padre, então eu tinha esses dois pés. Entrei no seminário, saí, então eu tinha um lado espiritual em mim, só que eu não tinha Jesus como Senhor, apenas como Salvador. Sim. Acreditava, tinha uma fé, mas a carne estava muito forte. E distante também. Distante assim, ele ali, eu aqui. Não dentro, não atuando. Não havia comunhão. Não atuando. Mas eu ia na missa. Então, eu tocar na missa, dava aquela falsa ideia para as mães, menininho bom. Acabou. Menininho bom. Aí você bate, não, e então, outra coisa. Mas eu usufruí isso para minha satisfação. Entendi. Então, mal, eu namorava 1, 2 meses, caía no pecado. Aí frequentava motel, tinha condição financeira estável. Então, isso facilitava eu viver essa vida dupla e achava que era bonzinho. Beleza. Aí acontece, chegamos na oração. Quer receber oração? Você fala que sim, os caras rezam por você, você fala, quero mudar de vida. A oração foi sensacional. Acabaram de... vamos rezar, vamos. O pessoal foi embora, ele tinha a chave da sacristia, paróquia São Benedito, do lado da rodoviária de Barretos. E na sacristia eles oraram por mim. Eu sentei, colocaram a mão sobre os meus ombros e oraram, e de repente eu comecei a me emocionar, mas eu segurava ali, naquele orgulho, né? Eu vou chorar, não sou mágico. E aí de repente ele falou assim, Deus está te perdoando por algo que você jamais imaginava que poderia ser perdoado. Eu levantei a cabeça e falei, ele te falou o que é? Ele falou, não. Quando ele falou não, aí eu derramei em prantos. Porque era um Deus que revelava aquilo que era necessário. Não te agredia. Sem humilhar. Isso. Sem humilhar. Aquele momento foi tão belo, que eu carrego situações de pecado que eu vivi, que eu nunca testemunhei, nem aqui vou falar. Nem precisa. Porque é humilhante. Não. Eu fiz coisas para satisfazer minha carne de animal. E naquele momento foi tão sublime que eu comecei a chorar tanto que eles me levaram para dentro da igreja, sozinho com eles. Eu deitei no chão do presbitério, tinha e tem uma cruz enorme lá na igreja, espero que tenha até hoje, nunca mais voltei lá, faz anos que eu não vou lá. Eu olhei para aquela cruz, eles colocaram a musiquinha para mim e ligaram Valmir Alencar, Vida Reluz, e colocaram a música Primeiros Passos, não sei se você conhece, para onde ir, contes. Quando chegou naquela parte, tu és meu, João 15,16, não foste vós que me escolheste, eu te escolhi, vai, dá testemunho, e o que eu te mando é que você ame. É a palavra encarnada dentro de mim, de lá para cá, eu nunca mais recaí, nunca mais frequentei prostíbulo, nunca mais fiquei bêbado, eu entrei numa vida, lógico que eu tenho os meus pecados, as minhas falhas, me confesso mensalmente, mas esses pecados que escandalizam o ministério, esses pecados públicos, assim posso dizer. Sim. Escândalo. Nunca mais. Nunca mais tomei cerveja. No dono dos meus pais, toma um pouquinho. Nunca mais coloquei cerveja na minha boca, que era a amiguinha da prostituição. Sim, que é... Prostíbulo, prostituta, namoro santo. Só a minha esposa eu namorei. Eu tô falando da minha esposa. Nós vamos falar já. Enfim, foi um encontro pessoal com Deus. E aí, eu me recordo, Fábio, cara, porque é muito bom viver o primeiro amor, ou esse novo de Deus, né? Porque eu venho de uma promiscuidade maluca e depois você... Isso é pior que eu, cara. Depois você descobre que Deus nos ama com as nossas imperfeições. Aí surge o temor, você fala, cara, eu não quero ficar longe disso.
Não vale a pena. E aí, beleza. Diante disso, vai abrindo vários caminhos, várias circunstâncias. Cara, eu vou pra cá, fico na paróquia, no meu caso, eu vou ser vocacionado na Canção Nova, eu vou na... Beleza, tá? E aí, eu, Rodrigo, o meu maior conflito, cara, que lindo que é a igreja, quero ser padre. Que lindo que é a igreja, quero ter uma vida religiosa, quero rezar, quero orar, né? Em contrapartida, tem um coração de homem, tem um coração que você fala, cara, eu realmente quero ter família, enfim. Viveu isso? Vivi com muita intensidade, né? Essa vida de escolher o futuro é muito difícil, porque no começo você está muito mergulhado em Deus, você está encharcado da graça. Você entra num risco que é achar que isso é vocacional. Então você cai nesse risco, nessa tentação. Então eu tive essas amizades com padres, com seminaristas lá em Barretos. A gente frequentava a congregação Jesus Sacerdote, até então o Padre Wellington. E foi maravilhoso, a gente fazia orações. Namorar? Fiquei antes de namorar um tempo. Nem dá pra beijar na boca, porque não é prioridade. Não tinha a mesma satisfação do prazer de estar em oração, Sim. de estar em missão. Eu comecei a tocar em 97. Você aprendeu a tocar violão sozinho? Sozinho. Minha mãe contratou um professor, ele foi em casa 6 meses. Então eu só brigo, gente. Eu só toco assim. Você pode ver que nos encontros eu não pego o violão, porque eu não sei tocar. Eu não sou músico. Mas eu faço as minhas canções, eu rezo com meu violão, um grupo de oração que precisa eu toco, uma oração na capela, enfim. Mas não é a minha prioridade, gosto mais de ministrar, de levar o povo à presença de Deus. Eu comecei a tocar e a gente fundou um grupo de oração na faculdade, o GOL, Grupo de Oração Universidade de Novara, Renascer. Então em 97 nós fundamos um grupo lá e, enfim, era só missão, então não tinha mais essa preocupação de ter uma companhia. Porque o companheiro Jesus bastava. Basta ainda. Até hoje. Só que você vai achando um equilíbrio. Sim. Que a vocação, no nosso caso matrimonial, sim, é uma complementariedade. E você pensou? Pensei. Virar padre? Eu acreditava, a vontade e a sede de evangelizar era tão grande, eu fiz até terapia, que sendo padre eu poderia pregar todo dia, ter missa todo dia. Está envolvido todo dia. Então eu tenho homilia, então eu vou pregar todo dia, eu vou acolher o pessoal, eu vos mando amo, então eu vou amar. Mas, Fabio, você vê isso ruim? Não vejo. Cara, eu vejo isso genuíno, puro, bonito de ver. É uma oportunidade. É lindo de ver isso, essa sede, né? Mas tem que equilibrar. Tem que ter maturidade, porque a maturidade hoje te leva a ver que, né, eu escolhi a melhor coisa. Nada como o tempo. E você vai perceber que dá para evangelizar com a vida, não só com as palavras. Né? Quantas pessoas talvez evangelizam muito mais do que nós que pregamos? Sim, a própria vida. Né? Pessoas que dão mais testemunho que a gente. Então é aquela ignorância espiritual que você vai amadurecendo, sai do leite, vai para alimento sólido, vai crescendo, vai amadurecendo. E a ponto do meu namoro, a gente terminar tal, não sei se já é a Paula. 17 anos de casado. Conheceu a Dani onde? Conheci a Dani... Na faculdade? Não, conheci a Dani... Eu mudei para Rio Preto e eu fiz um propósito com Deus de ficar 1 ano sozinho. De vir para cá e buscar uma comunidade, mergulhar na minha profissão. Eu me formei em dezembro de 98, mudei para cá em janeiro, fevereiro de 99. Então eu falei, até dezembro não vou ficar com ninguém, não vou beijar ninguém, vou focar na parte espiritual e na minha profissão. Só que em setembro teve uma noite de ensaios lá na paróquia da padroeira, agosto para setembro. E a Daniela foi nesse ensaio. Eu cheguei mais cedo, morava ali perto, e eu não sei afinar violão de ouvido até hoje, eu afino aquele afinador eletrônico. Eu estava sentado no presbitério, com o meu afinador lá, com o meu violão, ela vem, cara, no meio da igreja, assim. I believe I can fly. Será que é ela? Nunca tinha visto ela. Olha isso. Fazia mês, estava sozinho, e a gente sempre querendo ficar com alguém, né?
vivia essa... É importante dizer que a palavra que me levou a essa moção de entregar esse ano a Deus foi Gênesis, de Adão. Era preciso cair num repouso profundo para conquistar, para ter a Eva. Então eu precisava mergulhar num sono profundo, numa entrega, num abandono total, para que eu conseguisse ter o presente da Eva, né? Ter a Eva. Sim. E assim eu fiz. A Daniela veio e falou: você pode afinar meu violão? Tá. Eu vou afinar você inteiro, irmão. Eu afino um pouquinho mais. Tu quer afinar o quê, né? Lógico, você não falou isso pra ela. Não, pensei. Falei, afina, peguei o violão. Falei, gente, será que é ela? Naquela expectativa de ser graciado com a Eva, né? De todas as Evas, ela é mais bela. Sim. Né? E ali foi. Só que ela namorava. Azar dela, ela namorava. Só que a madrinha dela, sabendo já desse meu interesse, teve logo nas primeiras semanas aquele esquema de fazer arrecadação de brinquedos no bairro. Eu morava ali perto e ela colocou a Dani... Na mesma equipe, não é? Na mesma equipe não, porque eu não participava dos jogos, eu buscava a renovação carismática. Eu não frequentei mais pastoral de juventude. E não que isso seja ruim, mas Lógico. eu canalizei no movimento RCC. E ela não frequentava, ela frequentava os jovens também. Então a PJ. Então a Marisa colocou ela no meu quarteirão. Pra poder passar na tua casa. Sábado à tarde, por volta das 4 horas, tinha missa às 5, hoje é às 18. Toca o interfone de casa, é a Daniela, ela e a Marisa lá. Tem brinquedo? Eu fui lá de shorts sem camisa, falei, tem. Tem uma pizza também, quer comer uma pizza? Ela falou, quero. Ela entrou para comer uma pizza, comeu uma pizza 4h30 da tarde. Aí ela já demonstrou também o interesse, né? E foi maravilhoso. Aí ela entrou, fomos na missa junto, e chegando na igreja, ela falou que estava namorando, eu falei, eu fiz ter um propósito de santidade, então enquanto você não terminar com ele, eu tinha chamado ela para ir no cinema, eu pensei que ela tivesse terminado, quando você terminar com ele, a gente não conversa. Aí ela não aguentou, né, cara? Ela é apaixonada por mim. Aconteceu que ela largou dele e começaram a namorar. Terminou teu propósito? Foi não, eu antecipei o propósito, cara. A graça apareceu ali em novembro, dia 26. A gente antecipou o propósito algumas semanas. Ela passou no meu consultório, deixou uma carta com um mapa. Ela fez um mapa da casa dela. A advogada que ela é muito disciplinada, muito regrada, uma vida santa. Deixou um mapa, combinamos, eu fui na casa dela. E ali eu já ministrava missa de cura com o padre lá, né? O padre Oscar, já cantava lá. E a mãe dela ia na missa de cura. Quando me viu, segundo a mãe dela, falou, nossa, podia namorar minha filha. Quando ela me falou, é ele! Foi maravilhoso. Começaram a namorar. Começamos a namorar e sentamos na calçada e eu falei pra ela, minha fraqueza é essa. E se hoje eu fazer uma relação sexual contigo hoje, amanhã eu não volto aqui. Então você precisa me ajudar. Então esses 3 anos e 10 meses de namoro, na castidade, na santidade, só foi possível porque ela também concordou com o propósito. Fabrício, eu sempre falo. Mas tem muita coisa, cara. E assim, ó, e hoje, nós que atendemos muitas pessoas, né? Cara, a minha, como a tua, maior pregação é aquilo que eu vivi, né? Porque quantos casais que falam assim, Rodrigo, não é possível, não vou aguentar. Eu falo, cara, se eu aguentei, se eu aguentei, você vai aguentar. É possível. Agora, existe algo, ao meu ver, que é fundamental. Os dois têm que ter a mesma visão. Independente de personalidade. Independente de personalidade. E eu e o Daniel somos muito diferentes. Como eu e a Renata. É verdade, é a mesma intensidade. O breque e o acelerador. Eu acho que é isso aí. Né? Então, eu me lembro, cara, quantas vezes a coisa começava, Você namorou quantos anos aí? Nós namoramos durante 3 anos e pouco. Então foi mais ou menos o mesmo período. Sem santidade. Ah, largamos. Entendi. 5 anos separados, que aconteceu todo o processo de conversão, eu num lado, ela do outro. Ela não podia olhar a minha cara, né?
Depois nós voltamos, e aí, Aí, santidade. Renata, a minha fraqueza, mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora, o que sustenta isso? Lógico que é oração e tal, Sim. mas os dois têm a mesma visão, cara. O meu último Mesma ano visão. de namoro... E aí, eu falo assim, que bacana. Depois de 5 anos, eu entrando para poder me casar, entrar na noite de núpcias e você falar, venci. Cara, que sensação. E falar isso de cabeça erguida. Sem mentira, sem hipocrisia, sem... teve uma... Cara, eu falo de verdade. Sem ato sexual. E foi. Isso aí. Foi, com respeito. E os benefícios dessa escolha, cara, eu colho até hoje. Como você colhe até hoje. O casamento é o namoro que deu certo. Acabou. Né? Felipe Aquino fala Nesse isso. período, 17 anos, casou, manteve a castidade Mas antes de casar, eu tive uma recaída vocacional. da terapia. Da terapia. 2 anos de namoro, eu quis ser padre. Consultório montado já. Falei, Daniela, acho que eu vou ser padre. Foi. Não sei se você lembra desse Eu momento. lembro, ia falar. A gente Eu tinha convívio. já. Então foi um momento muito difícil, muito difícil. Eu fui falar com ela, eu até não me emociono, porque foi um momento de muita dor. Porque a dúvida foi muito grande. E pra você ter uma ideia, eu procurei o padre Albuquerque, aqui, Sim. o Book. Fui lá no quarto do Book, aqui no seminário. Talvez ele até se recorde. Algumas confissões que eu fiz com ele recentemente, parece que ele se recorda. Ele falou assim, Fabrício, o teu caso é mais grave. Ele falou pra mim desse jeito, cara. Você é dentista, financeiramente estável, você... eu não vou ter como te ajudar. Eu sugiro que você procure, você não sabe dessa, um padre chamado Padre Ângelo, procure o Padre Ângelo, em Marília, da congregação Jesus Sacerdote. Qual é a congregação? A mesma que eu frequentava em Barretos. Olha. Eu conheci o padre. Olha. Só que eu não tinha amizade com ele. Sim. Mas eu conheci o padre. Então, com muita facilidade, eu liguei para ele. Mas Eu comecei a fazer quinzenal visitas. Eu ia na sexta-feira ou no sábado, ficava até domingo à noite. Então a gente rezava, ia para a capela, conversava, eu chorava, voltava. Aí eu falei para Dani, fica à vontade, porque eu não sei o final disso. E nós fomos na capela, na igreja da Santa Luzia, diante do Santíssimo, fazer a nossa entrega de separação. E nós choramos muito, comecei a passar mal lá emocionalmente, eu e ela, muito emocionado. O Padre Bert, ele entra na igreja naquela hora, vê a gente. Naquela situação. Irmão, ele nos chama para a casa paroquial, leva pra gente para a sala. A gente não sabe dessa, né? Já. E ele conversou com a gente, nos acolheu, acalmou. Foi algo fantástico. Foi pai, né? Foi pai. Foi um pai. Hoje eu trato da boca dele. Hoje é meu cliente. Às vezes eu cobro, às vezes não. Mas... E foi sensacional. E aí ali eu fiquei meses fazendo essa terapia. E nesse período foi difícil, porque eu olhava para ela... Amando. E eu tinha um apego, uma preocupação, eu tinha uma posse na Dani, que ela não gostava que ela cortava cabelo. E nesse período, ela cortou o cabelo. Apareceu aqui, o cabelo muito, eu curtinho. lembro disso. Quando eu olhei pra ela, eu falei, cara, tá linda. Ficou linda. Bom, a diocese inteira comentou. E ficou mesmo. Daniela, que é isso, cara? Que é isso? Falei, padre, não tô aguentando, vou ter que voltar com ela. E aí, na última sessão, ele discerniu que a minha sede era missionária e não da ordem. Sim. Então você poderia ser missionário. Exato, é de evangelização. Que é o que... Lá de Marília eu liguei pra ela, falei, está sozinha ainda? Eu falei, decidi, quero voltar, podemos ir no ensaio hoje à noite? Podemos. Aí marcamos no barzinho, em frente ao bispado, e ali a gente se encontrou e marcamos o noivado, um ano depois a gente casou. Tá aí, 17 anos, pô. 17 anos, vai cumprir agora, dia 12 de setembro. Nunca teve traição com isso? Não, nenhuma traição. Nenhuma traição, a vida, como eu te falei, sem a cerveja, sem o cigarro, sem adultério, sem da parte dela, da minha parte. A gente se respeita muito, ela é meu equilíbrio, né? Essa minha vida intensa, ela dá essa regrada. É o tempero. Tem as dificuldades de convívio,
Normal. Mas é de personalidade. E a gente no namoro aprendeu a dialogar e não ir pra cama pra perdoar, não ir pra cama pra resolver. Então a gente resolve aqui, Sim. no tete-a-tete. Como adulto. Ela é advogada, tem uns argumentos fortes. É difícil ganhar, né? Bom, A verdade e ganha. de tudo isso, Rafa e André, É, 17 e 11. Né? 15 e 11. 15 e 11, isso, 15 e 11. 17, já. É, 17 casado. Verdade. Ô, Fá, maior desafio, cara, no mundo hoje, que tudo é tão fácil, que você, cara, no celular, você tem um mundo ali. O que presta e o que não presta, diante das telas da vida, né? Da tela do celular, da tela do computador. Pra eles e pra nós. Tudo, né? Nós não fomos criados assim. É. A única tela que nos agradava era Atari, videogamezinho, Os filmes da Band de madrugada, aquele pornográfico. negócio todo, fantasia, lembra daquilo? Né? Ver uns Bozo. ver uns peitinhos de vez em quando, aquela coisa era toda. Hoje não. Hoje é tudo. Hoje não. E agora, né? Está diante de um homem que evangeliza com a vida, que esse é o propósito, que é de Deus, que tem 2 filhos adolescentes. Qual que é o maior desafio, Fabrício, como pai? Manter minha santidade. O maior desafio é manter minha santidade. Porque eu compreendo o que você disse, é um desafio mesmo, mas se torna fácil quando você com a tua esposa tem uma vida reta, tem uma vida na santidade. É natural, a gente educa pela sombra. Sim. O meu testemunho com o Rafa e com o André, eles rezam todo dia porque os pais rezam. Eles rezam o terço do dia no almoço com a gente porque a gente reza. Eles vão na missa, a gente vai na missa. O Rafael, até agora há pouco, né, porque agora ele é atleta, foi embora de casa, a gente marca outra entrevista para falar sobre ele, mas em a missão, ele ia na missão comigo. Palavrão, não tem em casa. Enfim, é algo natural daquilo que eu e a Daniela vivemos, a nossa santidade. Então, eu não vou falar que é difícil educá-los. Eu falo que desafio é eu me manter. Entendi. Eu me manter. Porque ele vai fazer a escolha dele, né? Faz 2 anos que ele não mora mais com a gente, busca o sonho dele. Então, 14 anos ele saiu de casa, 13 para 14, tinha 13 anos e pouco, saiu de casa. Eduquei ele 13 anos, ele vai viver agora mais 60 sem a gente. Sim. Então é pouco tempo. Então tem que ser muito forte o nosso testemunho, porque ele vai ter Pra essas poder escolhas marcar. dele, pra Poder marcar. O resto da É vida. igual o gado. Você marca o gado. Ó, meu filho, Tá aqui. se ele errar, vai ser a escolha dele. Entendi. Eu vou estar para acolher. Mas ele vai. Eu apanhei. Ele vai apanhar Apanhar do também, jeito a vida dele, vai. na forma dele. Eu acho que Deus, talvez comigo foi mais fácil, até por essa mudança bancária que nós tivemos, né? Você também falou que teve. Apego nenhum, Rodrigo, dos meus filhos. O Salmo fala isso. Os filhos são herança do Senhor. Eu educo, eu não crio meus filhos. Quem criou foi Deus. Amém. Prova é que o Rafael veio, questão de meses. 1 ano e pouco ele estava com a gente. Então, Deus quis o Rafael, Deus quis o André, muito mais do que o Daniel. Não nos pertence. Entendi. Ótimo. Nenhum apego. E é muito bonito, né? Eu que consigo ver de perto a vida de vocês, é muito bonito de ver o relacionamento, a cumplicidade, Sim. né? As mensagens, o carinho que tem, cara. O respeito é grande. Isso é bonito demais. Isso é admirável, tá? E falando então de exemplo, de referência, enfim, a vida inteira praticamente dentro da vida missionária, buscando, em ser inserido e sendo útil para um movimento chamado RCC. Amor e ódio ou só amor? Amor e ódio. Quando eu mudei para cá, o coordenador diocesano era o Jefferson. E Jefferson Fusa, hoje amigos. Sim. E eu entrei pro núcleo do São Lucas fora das regras. O Betão, meu compadre, falecido, né, com 40 e poucos anos, morreu com câncer. Eu sou padrinho do mais velho, do Miguel. O Beto, quando eu me apresentei para ele teve um start de Deus, falou assim, ó, entra. Eu comecei a servir no grupo de oração sem passar pelos trâmites trâmites normais que são necessários. Hoje eu estou lá na formação, sim, tem que ter, mas há as exceções. E ali Deus, de maneira providencial, oportuna, ele me chamou, eu comecei a tocar nos encontros e tinha que fazer a escola polo apóstolo. Epa!
E eu não tinha feito as primeiras lá em Barretos. E aqui era sequencial. O Beto falou, vai falar com o Jefferson. Cara, o Jefferson não me acolheu. Não me acolheu no sentido de aceitar. Não, passou o prazo. Você falou amor e óleo, na hora eu me lembrei de dizer. Eu não estava preparado para esse momento. E ali ele não aceitou. Ali eu peguei um pouco de birra, de rã. Falei, nossa, é brincadeira, irmão. E não aceitou. Então, teve vários momentos, né? Teve outras coordenações diocesanas que pegaram bastante no meu pé. Eu até falava que eu não podia pregar nos grupos de oração. Vivemos isso juntos. Né? Sem citar nome, sim. Sim. Vivemos isso. Então foi amor e ódio, mas como a essência, o nosso fundador é o Espírito Santo, então Deus consolou quando precisou, Deus fortaleceu quando foi preciso. O Fabrício, então, até hoje. O Fabrício que é tão intenso, tá? Como lidar com o lance da obediência? Por quê? Estar inserido, o nosso direito é de não ter direito nenhum, pela comunidade. É escolha. Né? Acabou? E, cara, obedecer exige muita santidade. Como o Fabrício lidar com isso? Eu gosto muito de obedecer. Eu, desde sempre, fui disciplinado pelos meus pais em ser obediente, em ser disciplinado, enfim. Então, eu não tenho dificuldade em obedecer, Rodrigo. Eu questiono, eu senti a palavra X, eu senti Y, eu falo a minha Y, mas é fazer X? É X. Porque, na verdade, a gente sabe disso, obedecer é mais fácil do que mandar. Sim. Mandar exige muito mais responsabilidade. Então, eu não tenho dificuldade em obedecer. Na verdade, eu não tenho. A dificuldade é aceitar talvez aquela moção, aquela proposta, aquelas regras. Mas tudo vai. Passa. Mas eu vou. Você não estaria até hoje aqui. Sem dúvida. Não. Senão, aqueles que eu peço para obedecer quando eu coloco, não obedeceria também. Eu acho que essa dinâmica de obedecer, de dar ordens, isso faz parte da nossa vida. Da missão. Porque a nossa essência é obedecer a Deus. Sem dúvida. Então eu obedeço a Deus. Através dos irmãos. Então, ou das naturalmente lideranças. acontece. Eu entendo. Eu até gosto de obedecer. Renovação carismática. Já pensou, né, em viver longe da renovação, em fundar algo, ir para alguma comunidade, alguma coisa assim? Já pensei. Já tivemos experiências de comunidade, de vida, experiências de comunidade de aliança, né, no caso a Bethesda. Várias experiências que eu já tive e vou te falar, tô aberto. Eu não tenho medo do amanhã. O meu coração tenente é fazer a vontade de Deus e manter minha vida na santidade. Porque se eu estiver na santidade, as coisas vêm por acréscimo. Se a comunidade é hoje, se é amanhã, se São Lucas amanhã, vou continuar, não vou. Estou servindo a Deus. Exato. E dando o meu melhor. Acho que o resto... Fabrício, 43 anos. Isso é bom demais. Como o Fabrício se vê daqui a 10, assim, quando estiver completando 53, 54 anos? Daqui a 10 anos. Daqui 10 anos, eu gostaria muito de não trabalhar mais. De viver somente da evangelização, da missão. Se eu puder chegar nos 55, vamos arredondar, 55 anos de idade, talvez ter uma vida profissional, mas não cumprindo horário. Tem que bater ponto, porque os caras, dentista, não tem horário, tem horário pra caramba. Tem que ter horário, tem que haver a clínica e tal. Eu posso emendar alguns feriados, começar a atender mais cedo, mais tarde. Você tem mais flexibilidade. Mas não menos responsabilidade. É a mesma, perfeito. Hoje eu estou aqui numa quinta-feira, né? Não importa quando vai passar isso nas redes sociais, mas o horário que muita gente está trabalhando. Tá, Fabrício, então, missão, trabalho, casamento, filhos, tá? Tudo isso somado um ao outro dá essa pessoa que está aqui. Fabrício Martelo Dourado. Como conciliar tudo isso, Fabrício? Cara, eu não sei como conciliar isso. Eu não sei. Eu vejo hoje. Madre Teresa de Calcutá fala isso. Ontem já foi, amanhã não temos, então façamos hoje. Agora, comecemos. Lógico que eu tenho a minha agenda, tenho as minhas estratégias, eu gosto de marcar, de agendar. Eu e a Daniela, eu tenho minha agenda na clínica, eu tenho minha agenda pessoal, eu gosto disso. Mas falar como isso acontece é uma dinâmica tão grande. E eu acho que isso é a beleza do mover de Deus, do mover do Espírito. Se amanhã a escola fala assim, vou te demitir, é uma tristeza que passa um minuto. Se amanhã fala assim,
não dá mais para trabalhar dentista, vou arrumar outra profissão. É 1 minuto. Não tem tempo ruim não, porque estou submetido a Deus. A minha rocha é Ele. A dependência está em Deus. Está em Deus. E eu tenho muitos amigos. Eu tenho uma família muito estruturada, o casamento muito sólido. Então isso também é importante. Às vezes a insegurança não depende só de uma espiritualidade, e sim do convívio, da comunidade, dos amigos. Então eu me sinto muito blindado, muito cuidado por Deus, e através das pessoas Deus se manifesta. Tá. Fabrício, casado, 2 filhos, bem sucedido, mora bem. Esse bem sucedido é entre aspas, eu acho. acho. Deixa eu terminar. Bem sucedido, mora bem num dos melhores pontos de São José do Rio Preto. É um ponto bom. É um ponto bom, né? Independente, se veste bem, faz viagens, come bem. Fabrício é rico? Não, Fabrício é muito. Fabrício é classe C. Fabrício não é rico, Fabrício aprendeu a viver com aquilo que é preciso. O Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é dentro da dimensão espiritual daquilo que é preciso, não é do supérfluo. O que é ser rico? É viver bem hoje. O que é ser feliz? É construir o caminho agora, sendo feliz agora. Não há uma meta para ser feliz, não há uma meta. Eu sou feliz hoje. Amanhã eu viajo, me organizo. É questão de prioridade, é questão... Não fico guardando dinheiro para daqui 10 anos, não. Daqui 10 anos, você vai ser o quê? Eu pretendo viver da missão, ser mais independente de horário, mas eu não guardo dinheiro para isso. Eu estou perguntando, Fabrício, por quê? Porque os caras olham para a gente, né? É isso que eu quero falar. Por quê? Deus interpreta o nosso coração. Só que os homens interpretam o nosso comportamento. E o que vê, né? O meu comportamento é aquilo que vê. Material. Porque as pessoas, né? A pergunta é justamente essa. As pessoas olham, entendeu onde se encaixa bem sucedido, tá? Pô, Fabrício frequenta bons restaurantes. Se ser rico é não ter nada me falta? Sou. Entendo. Então o que me falta? Um carro de 100 mil? Então eu não sou rico, meu carro não é 100 mil. Entendi. Ah, minha casa vale 2 milhões? Mas Fabrício, olhando para isso, tá? Dono da casa, existe essa liberdade para você tem hoje liberdade de falar o seguinte: eu posso pegar minha esposa e sentar em qualquer restaurante que eu tenho dinheiro para pagar uma conta. Eu posso entrar no shopping, em qualquer uma das lojas, comprar uma camisa, um tênis. E depois demorar para comprar o outro. Eu posso, tá? O demorar para comprar o outro, muita gente não sabe, mas vai ver você com a camiseta nova, vai ver você com aquele bem, tá? Exato. Beleza pura. Já houve algum tipo de cobrança, algum tipo de julgamento, né? Por quê? Porque nós que temos a vida exposta parcialmente. Por que é parcialmente? Porque não é 100%, é parcialmente. O que a gente permite. E as pessoas olham e veem aquilo lá e falam: pô, já não teve isso, mas não é da igreja? Tá pedindo oferta, tá pedindo pra madre, por que não vende celular? O carro do cara. A vida dele. O cara foi pra Argentina, o cara foi pra Terra Santa, o cara foi pra... A vida do cara. Pra Itália. Né? Pra Itália, enfim. Né? Então, como lidar com isso? Já houve isso, Fabrício? Porque eu enfrento isso. Na minha vida profissional, não. Nas missões, não. Mas na Madre Teresa já houve. Né? Lá na Madre Teresa, uma obra social, né? Talvez você vai tocar nesse assunto. Eu fui presidente durante 10 anos. Hoje eu contribuo como voluntário. Então, a gente ganha um carro aqui, ganha outro carro ali. Então, as pessoas olhavam aqueles carros, pô, anda nesse carro, anda naquele carro, mas tudo ganhado. Ou era o governo, ou era uma pessoa física que dava algum bem. Então, lá, os moradores de rua, um sócio ou outro, comentava: Fabrício, tia Lu, pega a cesta básica, põe no porta-malas. Mas quem ganhava é a obra. Não é o Fabrício físico. Às vezes eles não conseguem separar. Não conseguem separar. Se eu for... eu não cobro para dar palestras. Mas eu peço ajuda de custo do combustível. Alguns dão dinheiro do combustível e dão mais um pouco. Por caridade, por gratidão. Aí você chega numa missão, com um carro de 70 mil, 80 mil. Fala, o cara precisa de dinheiro do combustível? Não precisa. Porque todo dia tem missão. Eu não trabalho para dar palestra. Eu tenho a família, eu tenho as contas. Então, nunca chegou em mim isso.
Mas é importante esclarecer para separar os compromissos familiares, Sim. a missão, porque Deus é o providente de tudo isso. O cara que faz o encontro ganha 5 mil, será que ele não pode pagar o combustível do pregador? Lógico. O mesmo que julga também pode ser julgado. Sim, sem dúvida. Então, mas eu trabalho bem isso daí. O meu primeiro salário foi R$600, como dentista funcionário do CAT. Hoje nem existe mais. Centro de Atendimento ao Trabalhador. 10%, dízimo. Até hoje eu sou dizimista. Eu nunca deixei de ser dizimista. Nunca. Então, toda a providência, meu trabalho, eu não sou salariado. Aí você é do professor, mas professor ganha bem menos. Sem ridicularizar, mas ganha menos. Lógico. Eu, na minha clínica, é 90% do meu salário, 85%. E lá é providência. Cada cliente que chega é providência. Eu trabalho hoje e recebo hoje. Às vezes parcelado, mas é hoje. Sim. Se eu não for trabalhar, se eu não tiver saúde para ir trabalhar, ninguém faz uma extração para mim. Eu que faço. Não sou empresário, sou autônomo, é diferente. Então, essa providência de Deus, paralelamente a essa minha fidelidade ao dízimo, me dá essa segurança, essa minha tranquilidade do que falam, do que Entendi. pensam. E outra coisa... Seja dizimista. E aqueles que estão alicerçados em Deus, né? Tá pegando o que os outros falar, enfim. A verdade honra. A verdade honra, os resultados aí e mostram, tá? Fabrício Dourado, dia ou noite? Noite. Silêncio ou barulho? Barulho. Serra ou praia? Praia. Eu tenho repulsa de? Mentira. Tenho medo de? Medo? Cara, medo? Só se for de cobra. Nada mais que vem na cabeça. Um título de Nossa Senhora. Nossa Senhora Desatadora de Nós. Um livro que não pode faltar. Imitação de Cristo. Para ser seu amigo precisa de? Ser verdadeiro e ser cristão de preferência. Fabrício, abre a tua conta e vê um dinheiro ali, tá? Um depósito, enfim. Um dinheiro a mais. A ligação é pro banco ou é providência de Deus? É pro banco. Eu ligo, me informo e vejo se é. Fabrício por Fabrício. Fabrício é alguém que pega a integridade, a verdade. Fabrício não gosta de ser minta para ele, que tenta manipular. A verdade dói uma vez só. É melhor do que ficar mentindo e lembrando várias vezes, doendo várias vezes, porque uma hora vai ter que falar a verdade. Então seja verdadeiro, fale a verdade, que não vai faltar coração para amar e perdoar, independente da situação. Maior oportunidade, maior toques, maior oportunidade de crescimento de santidade que Fabrício já teve na vida. Foi talvez no parto do Rafael, que a Daniela, ali eu tinha que tomar uma decisão entre ela e o Rafa, e eu tive que escolher, e aí eu escolhi o Rafa, mas aí Deus honrou, uma outra hora a gente comenta, né, foi aquela loucura toda, o parto do Rafael, o bombeiro lá em casa, aí fomos pra Santa Casa, entramos em lugares errados, aí chegou no centro cirúrgico, eu escolhi o Rafa, mas aí Deus abençoou a minha escolha contra o aborto, contra qualquer outra coisa, e depois de algumas horas na UTI a Dani veio, ficamos um tempo cuidando para não ter o outro, devido às sequelas da eclâmpsia, e valeu a pena, e eu cresci, que vale a pena escolher Deus, mesmo diante de uma possível morte, porque o que vale é a eternidade. Amém. Valeu, meu irmão. Obrigado pela amizade. Obrigado, viu? Deus abençoe a nós. Amém. Obrigado, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Eu peço a gentileza, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, dê aquele link aí e passa esse vídeo, passa esse crescimento para todas as pessoas que você ama. Deus abençoe.